gente! A gente está aqui hoje para mais um Mentes em Pauta com a Bia. O tema de hoje é autismo, um tema que vocês pediram muito, de forma repetida. Então a gente vai dividir em 3 etapas, porque a gente vai dar a ideia central do autismo e as suas alterações principais, tá bom? A gente começa agora o tema autismo. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa suas sugestões, porque a gente faz esses vídeos em cima dos pedidos que vocês nos fazem, tá bom? Vamos lá, gente. Autismo. O que é autismo? Um transtorno global de desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético. O que a gente quer dizer com isso, gente? Que começa a aparecer sempre na infância, ou seja, ninguém vira autista adulto. Então é um transtorno que já vem no desenvolvimento infantil, neurobiológico, porque tem alterações bioquímicas da estrutura cerebral, e genético, ou seja, tem uma carga genética. Isso é super importante que a gente entenda que se tiver histórico na família de autismo, seja de um lado, seja de outro, a gente também tem que observar. Porque às vezes você tem um filho com autismo muito grave, mas ao mesmo tempo tem uma história de autismo na família que é um pouco mais leve. E isso aí tem variações. Por exemplo, na época que tinha parto a fórceps, eu tive um paciente que ele tinha um autismo moderado e aí todo mundo dizia que não tinha nada na família. E aí quando eu conheci o pai dele, o pai era um Asperger, que é um tipo de autismo sem muitas alterações cognitivas ou zero alteração cognitiva e que eu via que a genética vinha dali. Pelo fato dele ter feito um parto a fórceps, a gente entendeu que aquilo pode ter contribuído para essa manifestação do autismo ter sido um pouco mais visível, com mais disfunções. Então, se manifesta sempre antes dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida. Isso é super importante, gente. O autismo, os sintomas são antes dos 3 anos de idade e se prolonga. O que a gente vai fazer é modular para melhorar isso. Caracteriza-se pela seguinte tríade de sintomas: disfunções sociais, ou seja, habilidade de interações sociais, comprometimentos na comunicação, tanto verbal como não verbal, ou na linguagem, e disfunções comportamentais. É importante que a gente entenda que nessa tríade, tá? A coisa mais importante, ou seja, a condição sine qua non para a gente ter um diagnóstico de autismo é alteração na área social, nas interações sociais. Então, isso é super importante para ser a base do nosso diagnóstico. Só uma estatísticazinha para a gente ter uma ideia: estima-se que 70 milhões de pessoas em todo o mundo apresentem autismo, sendo que em crianças é mais comum que a AIDS, que o diabetes e o câncer somados. Quer dizer, não é uma condição rara, como muitas pessoas acham. O que existe é uma falta de diagnóstico e uma falta de informação para que os pais detectem isso precocemente, tá? E os médicos também. Há mais meninos que meninas com autismo, numa proporção de 4:1. Olha que interessante. Nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos, a gente sempre viu que predominava em mulheres. Com autismo é o contrário. Existem mais meninos que meninas, na proporção 4 meninos para cada uma menina, tá? Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada e tratada adequadamente, com uma equipe multidisciplinar, mais chances terá de manter uma boa qualidade de vida, aprender a interagir, que é o principal, desenvolver talentos inatos, desenvolver papéis sociais e adquirir autonomia e independência no futuro. O grande foco do tratamento é habilitar essa pessoa que tem autismo a ter uma independência, no sentido de autocuidado, de se tomar suas medicações sozinhos, de ter a sua higiene sozinho. Isso é o grande desafio dos pais que têm filhos com autismo. Transtorno do espectro autista. Hoje, né, na DSM-4 e DSM-5 principalmente, a gente não fala
autismo, a gente fala transtorno do espectro autista, porque você tem uma gama tanto de apresentações do autismo, né, que a gente vai ver, como situações como, por exemplo, o Asperger, que é um autismo, tem todas as características, mas sem qualquer alteração cognitiva. Então vamos lá. As diversas manifestações do autismo. Traços de autismo, ou seja, aquela pessoa que não chega a ter uma clínica muito exuberante, ou então não chega a fechar o diagnóstico, não tem todos os critérios necessários e na intensidade necessária, mas ela tem o traço. O traço é como lembra o autismo, mas é bem mais flexível, mas mesmo assim não impede que a pessoa sofra e requeira tratamento. Então, traços de autismo muito leves, não chegam a fechar o diagnóstico, porém já causam prejuízos na interação, na interpretação e na interação social, principalmente, tá? Síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo, em que não há atraso na aquisição da fala até os 3 anos de idade. São inteligentes, não há retardo mental, ou seja, déficits cognitivos, realizam tarefas sozinhos, mas têm dificuldade na interação social e de entender o que o outro está sentindo. Têm interesses restritos e são muito bons no que fazem, hiperfocados. O Asperger, muitas vezes, ele lembra um pouco o transtorno de déficit de atenção. Principalmente quando ele tem uma hiperatividade física, né? Porque as pessoas confundem hiperatividade física com hiperatividade mental. Então ele tem hiperatividade física, muitas vezes, ele tem um hiperfoco, ou seja, o Asperger é muito dado a ter um talento específico e ser muito hiperfocado em determinados assuntos ou em determinadas ações. Por isso se faz confusão. Mas quando você examina direitinho, você vê que no Asperger existe a questão da interação social, que é muito difícil. E no caso do TDAH, não. O TDAH interage socialmente. Ele pode cometer gafes no sentido da distração, mas ele não tem essa dificuldade de olhar no olho, de manter uma conversa. Então existiam escolas, e existe ainda, que comparavam o TDAH, principalmente desatentivo puro, como se fosse um tipo de autismo. Mas a gente até hoje ainda não conseguiu provar isso, mas tem quadros que realmente ali no desatentivo puro pode ficar numa dúvida diagnóstica que tem que ser bem estabelecida, tá? Então, o Asperger é muito interessante porque, assim, ele é muito autodidata, geralmente ele aprende sozinho a ler, a escrever, ele não tem nenhum déficit cognitivo, mas na interação você sente aquela falta de habilidade de entender o que o outro está falando, de sacar se o outro está de saco cheio de um assunto, então ele fica um pouco como uma pessoa inadequada, ou uma pessoa que não ouve o outro adequadamente, entendeu? Muito bem. 3, autismo de alto funcionamento, tá? Antigamente se chamava o Asperger de alto funcionamento, mas tá errado, gente. O autismo de alto funcionamento ou performance é parecido com o Asperger, mas há um atraso na aquisição da fala, ali até os 3 anos, que não acontece no Asperger. Devido à semelhança, o DSM-5 igualou os dois. Mas eu não gosto de igualar, não, porque o autismo de alta performance, em geral, ele tem um talento muito específico em que ele é muito bom. Então, seria o caso do cara com autismo que ajudou a criar o mapeamento do Google, né? Porque ele tinha uma capacidade extraordinária, ele tem autismo, de, ao estar do alto, olhar uma cidade e localizar aquele mapa perfeitamente, como se fosse um satélite. Então, esse autismo de alta performance, ele tem esse talento extraordinário em alguma coisa, mas é extraordinário mesmo, só que ele tem todos os sintomas de autismo, mas ele não tem, ele tem o atraso da fala, que o Asperger não tem, tá bom, gente? Então, assim, é como se fosse um Asperger, mas um Asperger genial em algo. A gente chama isso de alta performance.
igualou, mas tem uma diferença, porque o Asperger não tem o atraso da fala e o autismo de alta performance tem o atraso da fala, tá? E por fim, a gente tem o autismo clássico, né, que a gente chama dos casos mais graves, que é o mais conhecido, onde a gente tem, além dessa dificuldade extraordinária de relação com o outro, um retardo mental grande, o que agrava mais ainda o entendimento ou o processo de socialização, dificuldade extrema de comunicação e contato visual. Então, são crianças que têm muita dificuldade no contato de olho a olho, de toque, se expressam muito mal, não sabem dizer o que querem, são muito dependentes, né? Dificuldade extrema de comunicação e contato visual. E muitos movimentos estereotipados. Então, é aquele autismo clássico que repete as coisas, que balança muito as pernas, que tem movimentos estereotipados. Então, é um quadro que fica muito claro para todo mundo. Tá bom? A gente vai ficando aqui. Hoje a gente falou da definição do que é autismo e a gente vai vir com os outros vídeos detalhando essa tríade, né? Das questões sociais, das questões de linguagem e das questões comportamentais. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.